Preparado para a palavra? Vamos lá? Olha que domingo passado nós falamos de energia. Cadê a energia? Acabou? Vamos embora. Hoje eu quero compartilhar com você, continuar falando na verdade o que nós começamos na semana passada. Semana passada eu mostrei para você o nosso novo foco. Nós somos a resposta. Vira para o seu irmão, lembra ele, fala para ele, você é a resposta, irmão. Essa resposta tá bem dada ou ela tá meio... Essa é a palavra de Deus para nós, que mais do que uma visão, nós temos a resposta. E hoje eu quero continuar falando com você sobre esse tema. Não é necessariamente uma pregação, mas é uma continuação daquilo que nós conversamos na semana passada. O tema da minha palavra hoje é o poder secreto da resposta. Diga comigo, o poder secreto da resposta. Com o título desse, pelo menos empolgado, você poderia ficar, né? Mas tá bom. Eu me empolgo por mim mesmo. Uma das coisas que nós percebemos, e talvez você não percebeu, eu vou te falar isso hoje, nós estamos vivendo na era da experiência. Hoje, as pessoas não compram mais porque a loja é famosa. Eles compram porque eles querem a experiência da compra. É ou não é? É. Ninguém toma café mais. Quer ter uma experiência com o café. O café teve o gosto da vida inteira, a mesma coisa. Não, mas esse aqui traz uma experiência. É assim ou não? Você vai no restaurante, você não quer saber se a comida é boa. Você quer ter uma experiência. Tudo sorvete, né? Sorvete agora virou um trem. Tinha só sorvete, agora tem sorvete artesanal, sorvete gourmet, sorvete que mais? Açaí, né? O povo parece que nunca tinha comido açaí na vida, né? De repente virou uma moda. É o que? O outro sorvete? Na chapa, diet. Irmão, tudo é sorvete, mas o que muda é a experiência. E são investidos milhões nisso, em treinamento, em marketing, para convencer as pessoas não mais pelo produto ou pelo serviço, mas pela experiência que aquele produto vai proporcionar. E isso não é ruim, isso é bom. O problema é quando esse tipo de pensamento começa a entrar dentro da igreja, onde nós não estamos preocupados mais com a mensagem, mas com a experiência. Nós vivemos num tempo onde as pessoas, onde os pastores, onde os líderes estão investindo milhões em estruturas, em prédios. Hoje eu descobri que tem um prédio sendo construído na Nigéria para um culto para 100 mil pessoas. Imagina uma igreja para 100 mil pessoas, é um estádio. Aí eu estava vendo as imagens, eu falei, meu Deus, imagina pagar tudo isso para esse trem funcionar só no domingo. Que desperdício de dinheiro. Mas isso gera experiência. Você chega no lugar, aí tem as pessoas com as plaquinhas, já viu aquelas plaquinhas? Você não sabe falar com a boca não? Tem que ter plaquinha. Fala com a boca. Não, as plaquinhas, balinha, né? Porque o irmão chega com mau hálito, você dá balinha por irmão. Tudo pela experiência. Agora, será que nessa busca pela experiência, nós não estamos tirando o foco daquilo que realmente importa? Uma coisa é o comércio, os comerciantes buscarem a experiência. Isso é bom para os negócios, mas a igreja não é um negócio, a igreja é um empreendimento de Deus na terra. Você concorda comigo ou não? A verdade é que a maioria das igrejas estão preocupadas em criar uma experiência de domingo perfeita. Tem cultos que você acompanha, que é tudo cronometrado, tudo para fazer a música, né? Você chega, tem aquele ambiente, o padzinho, pra você chorar já na hora da adoração, os irmãos sorrindo, tudo por uma experiência. Irmão, nossa alma gostou demais. Você chega no lugar, tem a pessoa com guarda-chuva para te pegar na chuva, você fala, uau, que igreja top.
Você nem esquece, não quer nem saber se tem pregação, se fala de Jesus, do diabo, mas é tão gostoso, assim, tão bem. Já entrou nesses lugares ou não? É bom, mas o problema é, uma experiência não é trocada pela verdade. Amém ou não? Eu sou contra excelência na igreja? Não, nós buscamos a excelência, estamos trabalhando por isso, mas pense comigo o seguinte: como seu pastor, a minha preocupação deve ser em te proporcionar uma experiência que é psicologicamente viciante, ou compartilhar o evangelho com você? Não, pensa, irmão. Pensa, porque as pessoas pensam o seguinte: se eu for na igreja e a cadeira não for confortável, eu não volto. Se eu for na igreja e não tiver salinha para eu jogar meu filho, para eu ficar despreocupado, eu não volto. Se eu não gostar do louvor, se eu não gostar do ambiente, eu não volto. Aí é por causa dessa mentalidade de experiência que os pastores estão se tornando escravos desse sistema. Então, para você ter uma ideia, os Estados Unidos tem isso, aqui no Brasil não tem porque nós é preguiçoso, não gosta de estudar. Mas nos Estados Unidos fizeram um estudo, e eles chegaram à conclusão de que uma boa pregação, ela tem que durar no máximo 30 minutos. Porque a atenção do povo não aguenta mais de 15 minutos. Aí você vai nos Estados Unidos, o culto dura 1 hora. É 20 minutos de pregação, 15 minutos de louvor e o restante de aviso. Focado na experiência. Aí eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, esses tempos atrás eu estava pregando 1 hora, 1h30, estou reduzindo para 40. Será que eu estou entrando nisso também? Não, é porque passa dos 40 minutos, o demônio já começa a entrar no seixo, já fica fatigado, já começa a olhar no celular. Será que eu tenho que preocupar em construir um sermão psicológico para viciar a sua atenção, ou eu só tenho que preocupar em pregar o evangelho para você? Será que as nossas músicas têm que estar centradas em Cristo ou na sua alma? Porque esse, irmão, é o diálogo que acontece em grandes reuniões de pastores. O que fazer para atrair as pessoas? Essa é a preocupação de muitas igrejas. Por quê? Porque o sistema está nos forçando a isso. Você está comigo ou não? Agora, nesse mundo da experiência dentro da igreja, nós temos um paradoxo. Por quê? Porque tudo é church agora. Tudo é church, parede preta, luzes, né? Pastor descolado com como é o nome daqui? Correntinha de cruz, calça rasgada, porque não teve dinheiro para comprar inteira, e tudo moderno. Pastor, é pecado isso? Óbvio que não. A minha questão é, a mensagem, o que está sendo pregado? O problema é que quando você é viciado na experiência, você pouco importa com o que você está recebendo. É igual um viciado, ele não está preocupado que ele vai morrer mais cedo, ele quer a experiência. Será que você é um viciado dentro da igreja? Viciado no sistema que dopa você de dopamina e te esquece de entregar a verdade? Isso são coisas para a gente pensar juntos hoje. Mas ao mesmo tempo que cresce esse número de igrejas que investem na experiência, junto com esse número, cresce o número de desviados e de desigrejados. O Brasil, nós somos 42% de evangélicos, mas 48% são o número de desigrejados. Como pode um país que copia tudo dos Estados Unidos e copiar também até o número de desigrejados? Os Estados Unidos foi o país mais cristão do mundo, hoje é o país com mais desviados do mundo. Como pode? Se focamos tanto na experiência, agradar as pessoas, por que elas não ficam nas nossas reuniões? Diga comigo, a alma se sacia com a experiência, mas o espírito se sacia com a verdade. Você está aqui ou não? Por que ao mesmo tempo que a experiência cresce,
Os cristãos que estão dentro dessas igrejas continuam sendo estagnados e frios na fé. Você vai conversar com os irmãos, ele estava no retiro, ele foi para o acampamento, ele fez tudo, aí passa 3 dias, e aí irmão, como é que está? Na luta. Mas irmão, você estava no fogo lá, você teve visão e não sei o quê. Pois é, mas eu estou precisando ir de novo. Já reparou que é sempre programação atrás de programação, evento atrás de evento? Tivemos aqui, vários eventos na cidade final de semana passado, aí vai estar tendo hoje agora, e um monte de coisa. Por quê? Porque o viciado sempre quer mais. Um culto que você vai, que só tem louvor e palavra, culto chato da pega. Não tem um teatrinho, não tem um negocinho, né? Estava falando para a minha mãe essa semana, não tem um pessoal para cantar com a pastinha, cadê? Estamos viciados em buscarmos por experiência, enquanto Jesus está preocupado em fortalecer a nossa fé. Agora, a verdade é que nós estamos criando consumidores da fé, especialista em ir à igreja, mas que não se interessam em ser igreja. O número mais mentiroso que existe é esse número do IBGE que saiu agora, 40 e poucos % de evangélico. Irmão, se o nosso país tivesse esse tanto de gente cristã de verdade, nosso país era outro. O problema é que eles estão colocando nos dados aqueles que vão à igreja, os simpatizantes da fé. Porque se a gente fazer um censo mesmo de quem é igreja, nós somos muito pequenos. Você concorda comigo ou não? Numa comunidade como essa nossa, pela fé, todos nós somos igreja. Mas tem muita gente que só vem para consumir. É verdade ou não? Não fala? Libere fé. Em nome de Jesus. Mas hoje eu quero conversar com você sobre isso. É uma conversa difícil, mas que nós precisamos ter. Porque essa não é a mentalidade que Deus tem para nós. Nós não fomos chamados para consumir a igreja. Nós somos chamados para ser igreja. Amém? E quando nós analisamos esse paradoxo, nós precisamos entender que o maior poder da igreja de Jesus não está na excelência de um domingo. Isso aqui é bom, isso aqui faz parte. Isso aqui faz parte da liturgia, faz parte da importância espiritual, mas nós não podemos focar a nossa vida como igreja em apenas uma reunião. São 7 dias na semana, um dia na semana, não tem o poder de transformar a sua vida. Se eu sou apenas um consumidor da fé, eu passo a semana inteira vivendo a minha vida, e domingo eu quero que Deus transforme minha vida. Aí você ainda fala assim, se você é dizimista, você ainda fala, mas eu estou pagando! Irmão, aqui não é mercado não. Você não veio aqui para comprar nada não. Amém? É difícil, né? É uma conversa difícil, eu sei, mas precisamos ter. O poder da igreja de Jesus não está na excelência do domingo, mas o segredo está em nós vivermos o fundamento da igreja primitiva. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Vamos pensar o seguinte: quando nós olhamos para Atos, quando nós olhamos para a igreja dos apóstolos, eles estavam preocupados com a experiência ou com os fundamentos? O que fazia a igreja de Atos ser uma igreja poderosa, uma igreja vibrante, uma igreja respeitada ainda que perseguida, uma igreja temida? Será que era o nome que ela tinha? Atos Church? Paulo Church? Será que era a cor da parede? Se a gente descobrisse que a cor que era a parede que Paulo ia, lá pintava. Se nós descobrissemos que jeito era o púlpito de Paulo, seria uma benção. O problema é que nós não encontramos esses registros. Por quê? Porque isso não é o que importa. O que importa é a verdade que eles caminhavam. Quando nós olhamos para o livro de Atos, o segredo não está em denominação, porque não há denominação. O segredo não está nas instituições religiosas, porque não há. O segredo não está nos eventos, porque não há. O segredo está na vida que eles compartilhavam.
Vamos ler esse texto junto? Atos capítulo 2. Vamos ler. Ao ouvirem tais palavras, que palavra? Pregação de Pedro. Ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? O que eles precisam? Eles fizeram uma pergunta, o que eles precisam? De uma resposta. Pega o código. Orientou-lhe Pedro: arrependei-vos, mude a mente, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom. Então qual é o segredo, qual é a resposta que Pedro dá para o questionamento deles? Creiam em Jesus, por isso arrependei-vos, sejam batizados no nome de Cristo, para que vocês recebam perdão de pecados e o Espírito Santo. É disso que vocês precisam. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, inclusive você. Enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Assim, todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles quem? Aos discípulos, à igreja, cerca de 3.000 pessoas. Eles, as 3.000 pessoas, perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses são os 4 pilares que sustentam a igreja primitiva: ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. A palavra temor aqui não é medo, é alegria, tá? A expressão temor na Bíblia depende do contexto em que você lê. Aqui não é medo, é alegria, regozijo. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Esse templo aqui não é igreja. Eu sei que as pessoas usam isso aqui para falar do templo. Irmão, no Evangelho não existe templo. O que é um templo? É um lugar sagrado, onde somente naquele lugar Deus se manifesta. Hoje nós não vivemos isso. Por que está aqui? Porque o contexto é judaico. Então os judeus se convertiam ao cristianismo, mas ainda assim costumavam fazer as suas práticas judaicas. Então eles viviam no templo judaico, mas não está falando da igreja. Nós não estamos num templo, nós estamos num salão reunido como igreja. Amém? Porque se eu chamo esse lugar de templo, quer dizer que lá na sua casa, quando você ora, Deus não te escuta. Porque no judaísmo é assim: quer orar? Ore virado para Jerusalém, porque é lá que Deus fala. Porque Deus está no templo. Aqui não é templo, não existe templo hoje mais. Amém? Amém. Pastor, mas eu falo, é vício de linguagem, mas não existe templo. Partiu o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com... Cadê o sorriso? Dá um sorriso. Com alegria, irmão, não vem bravo para o culto não, vem com alegria, e sinceridade do coração, louvando a Deus por tudo, e sendo estimados por todo o povo. Que povo? O povo judeu, que não era cristão. E assim, dessa forma, cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Esse texto é maravilhoso, eu já preguei ele para você um monte de vezes, e cada vez que eu leio, eu vou aprendendo muitas coisas. Mas entenda o seguinte: eles, por mais que eles praticavam ainda algumas práticas do judaísmo, a vida da igreja era feita onde? Nas casas. Por quê? Porque o foco da igreja primitiva não era a experiência do domingo. O foco da igreja primitiva não era trazer
um culto dominical transformador. Eles estavam preocupados com a pureza da mensagem e a profundidade da unidade. Uma igreja que não é pura na sua mensagem e não é profunda na sua unidade, ela só é um clube social. Agora, eu me comprometo em compartilhar a pureza da mensagem com você. O problema é que a profundidade da unidade não depende de mim, depende de nós. E esse é meu assunto com você hoje. A igreja primitiva não estava preocupada em ter estrutura. Pelo contrário, o dia que ela começou a ter estrutura, ela se perdeu. Enquanto estava nas casas, estava tudo bem. Que coisa, né? A igreja primitiva começou nas casas, quando foi para o templo, se perdeu. Hoje o sonho de todo pastor que começa na casa é ir para o templo. A gente faz o caminho inverso de Deus. Eu falo a gente que nós caímos nessa bobeira também. Eu me arrependo, Senhor. Mas a grande questão é, o poder da igreja primitiva não estava no que acontece em um domingo, mas no que acontece de casa em casa. Você sabe que aqui você pode fingir quem você é, mas na sua casa você não consegue. Fala a verdade, quando a visita vai na sua casa, você limpa. Limpa ou não limpa? Alguns, não todos. Você limpa, você esconde a bagunça, mas a única coisa que você não consegue esconder é o seu caráter. Porque se a pessoa mexer numa coisa que você não gosta, você não consegue disfarçar. Você disfarçou a bagunça, mas seu caráter, você já começa a olhar para o menino, tira a mão, menino. Oh, mãe, olha lá o menino. Por quê? Porque quando se trata de vida, o melhor lugar para descobrir quem você é no ambiente em família. Já viu a reunião da sua família? Não é tudo doido? É tudo doido, irmão. Por quê? Porque eles estão num ambiente seguro para ser eles mesmos. Tem um ali cantando como Zaqueu, tem o outro ali dançando um funk, e você está, gente do céu, onde é que eu estou? Na sua vida real. Não, eu sou de Jesus aqui, ó. Aleluia, 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 aleluia. Mas eu não consigo conviver com essas pessoas, eu não consigo transmitir Jesus para essas pessoas. A minha vida é uma vida de experiência religiosa, mas não é uma vida que transforma de casa em casa. A igreja primitiva, o texto que nós lemos diz que por causa da unidade que eles tinham, por causa da vida de igreja que eles tinham uma simpatia das pessoas. Hoje as pessoas têm raiva de crente. Por quê? Porque nós somos clubistas. Você faz parte do meu grupo? Então eu gosto de você. Você não faz parte do meu grupo? Eu não gosto de você. Por exemplo, nós vivemos isso na eleição. A gente queria evangelizar o Brasil no voto. Vamos pular o nosso presidente, porque ele vai fazer esse povo virar crente. Como? Na força da lei. Não funciona, irmão. O que vai trazer solução para o mundo não é impor. O que vai trazer solução para o mundo é a pureza da nossa mensagem e a profundidade da nossa unidade. Não num culto, não num templo, não numa denominação, mas de casa em casa. Agora, por que nós perdemos essa essência? Não parece ser algo simples? Viver a vida normal? Você acha que na igreja primitiva tinha roupa do culto? A roupa para ir para a igreja. Ou pior, a roupa da ceia. Não, essa aqui é da ceia, essa aqui é para o culto de ceia. Tinha isso? Não. Diga comigo, compartilhar a vida. Parece ser algo simples, mas por causa daquilo que nós vivemos hoje, se tornou muito difícil viver a simplicidade do Evangelho. Por quê? Porque se hoje, não sei se você sabe disso, mas hoje existe dentro da teologia agora, eu fiz 2 seminários teológicos, na minha época não tinha isso não. Tinha um pouco, mas não tinha tanto.
Hoje foi colocado dentro do currículo teológico, marketing para a igreja. Todo pastor que está sendo formado agora nessa geração, ele está aprendendo a fazer marketing para atrair as pessoas para a igreja. Será que os apóstolos passaram por essa aula? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, rapaz, na minha época não tinha, eu faltei. Não tenho. Mas aí eu fiquei pensando, se os pastores hoje estão preocupados em fazer marketing para a igreja, o diabo foi o primeiro marqueteiro, porque conseguiu fazer eles acreditar nisso. O diabo é especialista em criar uma campanha de marketing para atrair pessoas para a igreja. Mas geralmente ele vai levar essas pessoas para igrejas rasas na palavra e rasas na unidade. Pastor, o diabo leva a gente para a igreja? Sim, foi Jesus que ensinou. Jesus disse assim para os fariseus: vocês rodam o mundo inteiro para fazer um discípulo, e quando vocês ganham um discípulo, você torna essa pessoa 2 vezes filho do diabo. Mas nós estamos ganhando ele, estamos ensinando. Pois é, mas você está ensinando o diabo para ele. Credo em cruz. Agora, o diabo construiu uma campanha de marketing poderosa, que transformou a igreja de família na fé para um supermercado da fé. Olha aí, ó, você que quer ter um mercado, põe o nome, supermercado da fé. O diabo criou essa campanha poderosa, que tem atraído muitos pastores, muitas lideranças, criando consumidores de um grande supermercado. Onde eu entro, já foi no mercado? Pega seu carrinho, aí você entra no corredor do louvor. Gostei desse louvor, hein? Vou levar comigo. Oh, esse aí tocou minha alma. Aleluia, chorei cantas. Isso é bom. Esse eu não gostei não, o irmão desafinou. Essa música aí não gosto não. Aí você vai consumindo. Aí daqui a pouquinho, você pega seu filho, põe no carrinho e vai lá no corredor do Kids. Tá, aqui ó, cuida aí desse menino aí. Se vira aí com ele aí, ele vai consumindo. Depois eu volto. Não tem salinha? Dá meu filho, eu vou embora, vou caçar outro mercado. Aí você vai, fazendo suas comprinhas. Aí chega no corredor da palavra. Aleluia, pastor, fortaleça meu ego, em nome de Jesus. Papai, aleluia. Eu sou mesmo, aleluia. E você vai consumindo. Falou que você tem que viver em santidade. Aí você fala, mas que santidade é essa? Explica para mim, senão não vou consumir, me explica. Aí você vai passando e vai consumindo. Aí acaba, você faz suas compras. Aí você passa no caixa. Pelos produtos eu dou 10. Não gostei da palavra de hoje, eu dou 2. Aí você vai embora, até a próxima promoção, onde você volta para comprar de novo. É uma ilustração para você entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Deus não te chamou para ser um consumidor, Deus te chamou para ser um filho que faz parte de uma família. Amém? Por que a gente não consegue viver a verdade de Deus nesse tempo? Porque estamos preocupados em satisfazer o nosso ego e não viver o propósito de Deus. Porque como eu já falei algumas vezes aqui, irmão, se tem uma coisa que atrapalha a gente ser igreja, são pessoas. Porque pessoas são difíceis de se lidar. Você concorda? Irmão, se a gente pudesse viver sozinho no mundo, seria uma bênção. Se casasse, já estragava tudo. Porque uma hora vai gerar uma confusão e onde tem gente, tem problema. Agora, se eu estou focado nas minhas emoções e não nos pilares da igreja, eu não vou viver o evangelho. Você está aqui comigo? E é justamente para que nós pudéssemos combater essa mentalidade de consumidores, que não é fácil, irmão. Não é fácil. Quem entre nós que atire a primeira pedra, que nunca saiu do culto e fala, não gostei. Pois é, irmão, você não foi lá para consumir. Falar igual sua mãe falava para você, você não gosta, mas você tem que comer. Aí você pega o chinelo. Eu não gosto de jiló, come. Quem passou por isso?
Mas por que eu tenho que comer? Porque faz bem, mas eu não gosto. Mas não é porque eu não gosto que não faça bem. Eu não gosto de levantar da cama, eu não gosto de acordar cedo, mas se eu dormir demais também, vai me prejudicar. Você está entendendo ou não? A grande questão é, quando se trata da vida da igreja, não é sobre o que é bom para mim, é sobre o que é bom para nós. Amém? Eu sei, é remédio difícil de tomar, mas se eu não tomar esse remédio, se eu não der esse remédio para você tomar, eu vou ter que prestar conta diante de Deus. O que o Senhor quer de nós é que nós sejamos puros na mensagem e profundos na unidade. E como que nós vivemos isso? Como que nós vivemos essa comunhão? Como que nós aprofundamos essa unidade? Através dos nossos GCs. Por quê? Porque é nesse tempo que você vai abrir a sua casa, que vai receber pessoas e você vai ser confrontado na sua realidade. Agora, o que os apóstolos viviam, o que a igreja primitiva vivia, não era sobre um domingo, mas é sobre uma vida. Nós não estamos na plenitude do nosso GC ainda. Nós estamos fazendo ele intercalado ainda. Essa semana tem aqui, semana que vem estamos lá do outro lado. Por quê? Propositalmente, porque nós temos o jejum que vai vir agora. Nós vamos focar no jejum, passar o jejum, aí nós vamos viver o GC de verdade. Mas eu preciso que você já entenda o fundamento por trás disso. Amém? Para você não assustar, falar, ué irmão, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui, vamos aprofundar nossa comunhão. O que nós vamos comer hoje? Aleluia. Porque reunião de crente tem que ter comida, né irmão? Ô irmão, falando em comida, eu estou com vontade de comer um churrasco. Eu já joguei indireta para uns aí, mas não deu certo. O espírito estava muito duro. Se for fazer um churrasco, lembra de mim quando entrares no paraíso. Liga para mim. Mas não lembra de mim só para mandar foto não, que eu vou orar para você, irmão. Ah pastor, lembrei de você, estou comendo churrasco. Irmão, eu vou mandar o anjo lá. Derruba, Senhora, aquela churrasqueira agora. Não joga no chão não, senão eles pegam e lava. Joga dentro da brasa. A grande questão é que se nós queremos ser igreja de verdade, cuidando uns dos outros, zelando uns pelos outros, isso aqui não funciona. Nós precisamos de um tempo de comunhão. Sabe, eu sonho com um tempo aonde, sem eu precisar forçar e nem mandar ninguém, você receba alguém lá na sua casa. Ô irmão, vou tomar um café com você. Ah, não tem café? Pode deixar que eu levo. Não, foi igual o Dani fez comigo esses dias. Falei, vou tomar o café lá na sua casa. Eu falei, o que me quer? Do nada a irmã jogou. Eu falei, vamos, só não tem café. Eu falei, eu levo. Eu falei, ah. Ela trouxe o café, trouxe o leite, né? Porque ela é o bezerro, gosta de leite. Trouxe um monte de trem. Nós sentamos e comendo. Olha que não é simples. Mas parece que o diabo entra no nosso coro. Não vai não, você está perturbando. Não vai não, que você vai ficar na casa dos outros. Irmão, isso é ser igreja. Por isso que nós vivemos na era da experiência, onde nós vivenciamos Deus, mas negligenciamos as pessoas. Estou preocupado comigo, com a minha experiência, eu e Deus. Irmão, nós somos igrejas para nos relacionarmos entre nós e com Deus. Se for para eu ser igreja sozinho, ter o meu relacionamento com Deus sozinho, eu não preciso de igreja. Você está aqui ou não? Meu sonho é um dia você chegar numa fase de sua vida onde você está com um problema, e ao invés de você pensar no pastor, você lembra no seu irmão. Fala, irmão, eu vim aqui para nós orar junto. Por quê? Porque eu creio que você é de Deus também. Você crê que seu irmão é de Deus? Ou é só eu que eu sou de Deus? Nós somos agora uma igreja de meritocracia, onde eu sou mais próximo de Deus e os 6 estão abaixo, né? Deve ser por isso que tem a plataforma, né? Eu estou em cima com Deus e você está aí com a plebeia. Não, irmão, nós temos o mesmo acesso ao Senhor. A oração do seu irmão vai te ajudar da mesma forma que a minha oração. O problema é que nós não temos unidade para confiar um nos outros. Irmão, já vi coisa do irmão ir lá liberar a palavra para o irmão.
Aí o irmão fala amém, você recebe? Eu recebo. Aí depois o irmão vai lá no pastor e fala, pastor, ora por mim, porque o irmão me deu uma palavra. Mas o irmão já não orou? Não, mas é porque o Senhor vai selar a palavra assim, vai ser mais forte. Isso é falta de unidade. Nessas semanas do GC aí nós oramos, declaramos sobre a vida das pessoas, mas não é sobre mim, é sobre nós. Amém? Né? Nós compartilhamos a palavra, aqui eu falo, você escuta. Durante o GC não, você fala, né? Tem uns que falam até demais, aleluia. Mas fala. Igreja é um lugar para você ouvir, mas também para falar, porque da mesma forma que você come, você também precisa exercitar. E eu não exercito fé ouvindo, eu exercito fé falando. É na hora que você começa a conversar com o irmão, se você vê se o irmão está entendendo alguma coisa ou não. É ou não é? Tem hora que você vai pedir o conselho para o irmão, você olha para ele e fala, irmão, que igreja você está indo? Que essa conversa sua está muito estranha. Pela oração, você vê como é que o irmão está. O irmão fica ali, oh Deus, oh Deus, oh Deus, aleluia Jesus. Vai irmão, ora pela comida, oh Pai, oh Senhor, abençoa Pai, a comida, abençoa a comida. É Senhor, é verdade. Uma pessoa que ela não consegue ser direta, é porque ela está mostrando que ela não tem relacionamento com Deus. Uma pessoa que quer usar um momento de oração pela comida, para ter um momento de intimidade com Deus, é porque ela não tem na casa dela. Orar pela comida é orar pela comida. Oh Senhor, abençoa o fulano, o ciclano. Oh Pai, visita não sei quem. Não irmão, ora só pela comida que eu estou com fome. Hora de relacionamento com Deus é uma coisa, mas você percebe isso como? Através da intimidade. Amém? Você vê que o irmão não gosta de tomar banho, não é? Você fala, irmão, eu já vi você com essa roupa essa semana. Aí o irmão suja. Eu já fiz isso. Teve um dia que eu vim para o culto e tomei um café e sujou. Aí no outro domingo eu peguei a mesma roupa. Eu estou lá vestindo e tal, eu olhei no espelho e falei, rapaz, você não troca de roupa não? Isso nós percebemos através do relacionamento. E é por isso que as pessoas fogem de relacionamento. Porque quanto maior proximidade, mais vulneráveis nós ficamos. E é essa vulnerabilidade que traz fortalecimento para a nossa unidade. Amém? Eu não sou um super-herói, você também não é. Tolo é você se você ficar tentando se mostrar um super-herói, porque eu sei que você não é. Bobo é quem tenta mostrar aquilo que não é, porque na intimidade nós vamos descobrir. Você tem problema, eu também tenho. Mas se nós nos juntarmos, nós podemos crescer juntos. Amém? Precisamos entender que a vida da igreja não é sobre performance, mas é sobre unidade. E na unidade há falhas. Se nós como igreja não pudermos orar pelos fracos, por exemplo, eu te encorajo, irmão, tem um monte de gente que não vem hoje, vamos atrás desses irmãos. Não pastor, você que é o pastor, você que vai atrás das ovelhas, então você está aqui para quê? Para consumir? Então vou ter que aumentar meu salário, que eu nem tenho. Vou pôr um salário, você me paga, aí você vem no mercadinho, aleluia. Mas nós não somos um mercadinho, nós somos uma família, amém? Por isso que é tudo estranho, porque família é assim, é um primo que fala de Jesus, o outro fala do Exu, é uma coisa boa. Você está entendendo o que eu estou te falando ou não? Quando se trata de unidade, quando se trata de igreja, não é sobre uma pessoa, é sobre um povo. Não é sobre mim, é sobre nós. A pureza da mensagem é comigo, cobra de mim, pode cobrar. Mas a unidade depende de nós. Amém? Nós precisamos uns dos outros. Olha aí, esse povo bonito. Só pelo olhar pelas fotos já vê que está faltando um monte de gente aqui, né? E fora os que faltaram aqui, né, dona Firmina? Cadê a senhora aqui? Não está aqui, ó. Está de férias, né?
É aqui, irmão, na nossa simplicidade, que nós vamos de fato viver a vida da igreja. É simples, né? Nós lá, os gatos passando, brigando com o gato. O gato evangélico, né? Ele sentou bem no meio. Deixa eu ver se ele está ali. Aquilo aqui, ó. Sentou e ficou. É isso que Deus tem para nós. Isso aqui é a resposta que o mundo precisa. Não é de uma igreja bonita, de um pastor retumbante. Não, é disso aqui, ó, simplicidade. É ele saber que quando ele precisar de ajuda, alguém vai ajudar ele. E se a gente não puder ajudar, nós vamos caçar quem ajuda. Isso é igreja. Não, pastor, eu quero só ir no culto mesmo, ouvir a palavra e vamos embora. Palavra sem ação não gera crescimento. É aqui que gera crescimento. É um ferro afiando o outro. Olha o tanto de ferro aqui, ó. Uns está meio enferrujado, está meio desbotado, já não corta mais nada, é uma benção. Mas é um afiando o outro, que nós vamos viver o que Deus tem para nós. Amém? A palavra que Deus nos deu é que nós viveremos um grande avivamento, e que não tem nada a ver com um culto, mas que tem a ver com as nossas famílias. O que Deus vai fazer não é sobre um domingo, mas é sobre de casa em casa. E eu preciso que você guarde isso no seu coração. Hoje é um dia de você decidir se você vai continuar sendo um consumidor ou você vai ser de fato igreja. Você precisa olhar para essas pessoas aqui e não ver elas como os irmãos da igreja. Eu tenho uma raiva disso. Esse aí é o irmão da igreja. Parece que você tem vergonha da pessoa. É seu amigo? Não, é o irmão da igreja. Você tem vergonha dos irmãos? Falei, não, é meu irmão, nós somos da igreja. Eu vi você com um amigo seu na rua. Não, era irmão da igreja. Nada a ver não. Por quê? Porque nós associamos igreja a coisa ruim. Nós associamos a vida em comunidade como se a gente fosse um bando de bipolado. Aquele é o que não rapa o subaco, ó. Não, irmão, nós somos família. Amém? Eles não são os irmãos da igreja, são a sua família espiritual. Amém? Não encare, isso aqui é muito importante, eu vou frisar isso muito para você. Não encare o nosso GC como uma programação na sua agenda, porque isso é chato, é um peso. Encare como você praticar a sua fé. Saia de casa com a expectativa, Senhor, eu vou lá, e se alguém precisar de oração, eu vou orar, e o Senhor vai curar. É maravilhoso demais quando uma pessoa está com dor de cabeça, você ora para ela, a dor de cabeça vai embora. É bom ou não é? Irmão, e na onde? Você quer que eu dê oportunidade? Você é igual a irmã que veio domingo? Não, pastor, eu quero oportunidade para dar um testemunho. Eu falei, vem no GC. Não, quero falar lá em cima. Eu falei, lá em cima quem fala é eu. Ela nem veio hoje. Não, quero contar uma palavra para todos os irmãos. Conta na rua. Mas nós queremos ser vistos. Misericórdia, né, irmã? Então entenda isso, se queremos ser a resposta, o fundamento é esse. Amém? Quarta-feira nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa palavra, e eu quero ouvir você daquilo que você tem que compartilhar sobre isso. Vamos ficar de pé? Quero que você pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, nós vamos orar juntos para a gente encerrar. Feche os seus olhos. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor tem liberado clareza cada vez mais daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que nós possamos nos comprometer em viver a simplicidade
daquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Tire de nós toda a mentalidade consumista da fé. Tire de nós toda a busca pela experiência do ego. Coloque em nós, Pai, um coração coletivo, um coração de unidade, um coração que, assim como Jesus, não pensou em si, não usurpou aquilo que era bom para si, mas pensou em nós. Assim como o Senhor Jesus orou pela nossa unidade, manifesta essa unidade em nós. Que sejamos um em nós e um em Ti. Que nós possamos de fato vivermos a profundidade dessa unidade, aprendendo a perdoar uns aos outros, aprendendo a ajudar uns aos outros. Pai, no nome de Jesus, que todo individualismo seja quebrado no nosso meio, que possamos sim reconhecer e honrar a individualidade de cada um, mas jamais buscarmos o individualismo, porque a igreja não é feita de uma pessoa. A verdadeira igreja é feita por pessoas, por nós somos a igreja. Então que nós tenhamos essa mentalidade, Senhor, e que a partir desta unidade, como diz a palavra do Senhor, que uma unção fresca seja liberada sobre nós, que a bênção do Senhor seja ordenada sobre nós, conforme o Senhor prometeu, Pai. No nome de Jesus, eu declaro isso, Pai, e debaixo desta palavra, eu declaro uma semana abençoada para os Teus filhos, que nós possamos desfrutar e acessar todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para esse tempo, que tudo aquilo que foi liberado e gerado aqui espiritualmente, possa se manifestar sobre a nossa semana, Pai, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças, Pai, que haja milagres do Senhor em cada uma das áreas da nossa vida, Pai, que nós possamos ver a Tua mão poderosa, agindo em nosso favor, destruindo toda fortaleza, quebrando toda ação maligna, Pai, e manifestando a Tua vontade, Pai. Eu declaro isso sobre os Teus filhos, em nome de Jesus, amém? Aleluias, dá uma salva de palmas ao Senhor, aleluias, glória a Deus. Deus abençoe você, uma semana abençoada, em nome de Jesus.